aqui com mais um Papo Reto com a Cris Bortoncello. Hoje nós vamos fazer a parte 2 do Regulando as Emoções na Maternidade e eu tenho uma convidada muitíssimo especial que eu já vou adiantar para vocês. Ela vai ficar com a gente mais 2 semanas além de hoje, que é a Mariana Benchaia. Eu não vou me estender, já vou chamar ela, que ela já entrou. Essa live vai ficar salva por 48 horas aqui no meu Instagram e no da Mari. E depois ela vai para o meu canal do YouTube. Se vocês consideram que é importante outras mães assistirem essa live sobre a regulação emocional das mães, manda um direct ali, um aviãozinho, convidando as outras pessoas, que vai ser muito importante a participação de todos vocês. Deixa eu chamar a Mari aqui. Oi, Mari, linda! Oi! Tudo bom, lindona? Tudo bem? Tudo? Que bom te ter aqui de novo. Sim, vamos de novo. E eu tava falando, Mari, que a gente tinha pensado em fazer 2 lives, né? Mas a gente acabou ampliando essa ideia para trazer mais 2 lives na semana que vem, já trazendo um pouco do que a gente vai lançar hoje, que até onde eu sei que tu sabe também, né? É um conteúdo riquíssimo e que a gente desconhece, né? Esse grupo de treino de habilidades para mães, para trabalhar a questão da regulação emocional. E hoje a gente vai falar um pouco mais sobre essa temática, o que são essas emoções, o que é a desregulação, enfim, todo esse pacote que vem junto com a maternidade, que às vezes a gente, enquanto mãe, e eu me coloco nesse lugar e acredito que tu te coloque também, é muito difícil, às vezes, a gente se perceber. E a gente quer falar sobre isso, né? Então, tem muitos colegas psis aqui. Então, os psis encaminhem para os pacientes de vocês, encaminhem para as mamães que vocês conhecem. E vamos embora, né, Mari? Vamos começar? Vamos lá. A gente está muito motivada com esse projeto, né? Estamos empolgadas. Empolgadas, eu acho que já deu certo, né? Mas eu acho que vai dar muito mais certo também, se a gente puder contar com a participação do pessoal, não só na live aqui hoje, mas também de poder nos ajudar na divulgação, porque as mães precisam muito desse acolhimento, desse lugar especial, da escuta, né? Para as questões emocionais dessas mães. E acho que hoje a gente vai começar falando um pouquinho sobre essa fase, né, do puerpério. Isso. Tu quer te apresentar, Mari, de novo? Para aquelas pessoas que estão entrando novas e que não te conhecem? Acho que sim, posso me apresentar, Cris. Tá me ouvindo bem? Estou te ouvindo perfeitamente. Tá. Então, na verdade, eu sou mãe, né? Gosto sempre de me apresentar por esse viés também materno, porque a maternidade me transformou muito, né? Enquanto pessoa, assim, mergulhei demais, né, nesse papel. E então eu sou mãe de 2 crianças, o Gabriel mais velho tem 10 anos e a Giovana tá com 5. E eu vivi experiências muito diferentes, né, com essas maternidades, o que já é um mito que a gente fala, né? Mãe de um, o segundo vai tirar de letra, né? E não é bem assim, né? Na prática, são processos e momentos de vida completamente diferentes. Então, tem 2 crianças diferentes, não é a mesma coisa. Sim. Mas, para além, né, desse lugar, desse papel importante na minha vida, eu tenho também, então, né? Sou psicóloga, colega da Cris, né? A gente já se conhece há muito tempo, né, Cris? Sim. Valorizo tanto, né, o teu trabalho e te admiro muito, né? A gente foi colega de graduação, na verdade, e depois fizemos algumas formações juntas, enfim, cruzamos os nossos caminhos de novo. E a gente, então, faz parte, né, de uma equipe, né, de consultoria, que é o Núcleo de Estudos, né, e consultoria em DBT, que é a Terapia Comportamental Dialética, onde a gente trabalha, né, com outros colegas, pensando um modo, né, de tratamento DBT, que é o treinamento de habilidades, né? Então, como eu trabalho muito com demandas maternas, é a minha área que eu mais gosto de trabalhar, fiz o mestrado, o doutorado,
e outros cursos, né, de certificação nessa questão parental. Eu gosto muito da temática e eu vejo que trabalhar com a saúde mental materna é algo do qual todos nós nos beneficiaríamos, né? Então, inclusive, quando tu estava falando no início, né, Cris, sobre essa live, né, e o curso Ser para Mães e tal, se tem homens aqui, né, também assistindo, pais, saibam que é importante também para vocês, né, esse olhar, esse cuidado para esse processo, né, de maternar, não só para a mulher, mas também para os pais, né, para os homens, para todos nós. Né? Então, eles também vivenciam essa questão do puerpério, né? Existe um puerpério paterno também, não existe só um puerpério materno, né? Claro que tem essa questão, então, que a gente hoje fala, né, de um puerpério biológico, que é esse período de fato, né, então, que a mulher vive, né, no período pós-parto até em torno de 45 dias de vida do bebê, que é um puerpério biológico do seu organismo, onde essas mudanças hormonais, né, do próprio corpo, né, do útero, enfim, vão se transformando, vão mudando. Sim. E existe um puerpério psicológico, né, que é, então, esse puerpério que pode se estender por muito tempo, às vezes até 2, 3 anos de vida da criança, né? Então já não é mais nenhum bebê, mas a mulher ainda está, né, muitas vezes vivenciando, o pai também, enfim, esse momento de vida, de transição, de transformação, às vezes muito profunda. De tudo, de quem né, se é. Mari? Do corpo, nossa, é uma identidade nova. Isso, esse lugar novo que ela não sabe muito bem no primeiro filho como é que vai ser. E no segundo filho acha que tá sabendo, mas na verdade é um outro filho, é uma outra demanda, é uma outra história. E no terceiro e no quarto, se tiver mais filhos, vai ser diferente também. Né? Exato. Eu fico pensando, né, Mari? A minha mãe teve 5 filhos, né? Eu sou a terceira, sou a do meio. Eu penso, meu Deus do céu, como é que ela conseguiu ter tantos filhos, que horror isso que eu vou falar, e não enlouquecer. Porque é muito difícil, é muito difícil. É muito demandante. Na última live, né, Mari, tu falou que tu teve o parto, que tu teve o parto do segundo filho foi em casa, que no primeiro tu sofreu violência obstétrica, né? E eu penso assim, meu Deus do céu, como é... eu vou falar aqui, né, da mãe biológica, mas a gente sabe que a mãe adotiva também, né, não carregou no ventre, mas cuidou desde pequeno, idealizou aquela criança, enfim, né? Mas eu tive um parto normal e uma cesárea e eu brincava assim, ó, meu Deus do céu, tu tem que carregar a criança os 9 meses. Tu tem que, tudo que tu come, o que tu faz, aquela criança vai receber. Olha a responsabilidade. E aí, na hora, tu ainda tem que fazer a tal da força, a força certa, e tudo tem que dar certo. E eu disse assim, o mais prático é a cesárea, alguém vai lá e tira, e tu fica sem essa responsabilidade, né? Mas isso é uma piadinha à parte, né, Mari? A gente sabe a importância e o significado do parto normal e o que está por trás disso, né? E o quanto é importante a gente também olhar para isso. E como eu vivenciei as duas coisas, eu me lembro de, na hora do parto, faz uma força grande. E eu pensava assim, meu Deus do céu, será que eu vou dar conta disso? Será que eu vou conseguir? Né? E tu sabe que isso é uma coisa muito interessante que tu tá trazendo já, a título de informação. Vamos trazer isso aqui, né, para as pessoas também olharem para isso de uma forma interessante, assim, tipo, uma nova forma de ver esse evento, né, do parto na vida de uma mulher. Então, existem formas, né, de assistência, né, obstétrica nesse cenário, inclusive brasileiro, né? Então, uma das coisas que se fala hoje é no processo de humanização do nascimento. Então, que já é uma coisa que a gente que é meio assim, né, da área da saúde já fica assim, como assim humanizar o parto? Não é humanizado?
né? É meio bizarro isso, mas não é humanizado, né? Existe o termo justamente para fundamentar, existe inclusive, né, a Política Nacional de Humanização do Parto e do Nascimento, que fala sobre essas práticas que devem ser, né, baseadas num pilar, que na verdade são 3 pilares, uma tríade, e uma delas é o protagonismo da mulher, outra é a prática baseada em evidências, e outra é a questão de equipe multiprofissional para atendimento nessa assistência. Não é só o médico que faz o parto. Sim. Então, isso é uma questão dessa tríade, né, desses 3 pilares da humanização, que se então, nesse primeiro que a gente está falando do protagonismo, o seu corpo, mulher, né, que está parindo, ele é preparado de milênios, né? Sim. Assim, ele surge, ele acontece, né? Ele existe para, né, se for do desejo da mulher, fazer um parto natural, normal. Isso. Quando existem intercorrências, quando é preciso cesárea, gente, óbvio, maravilhoso, que bom que existe a cesárea para salvar vidas, porque elas são muito necessárias, né? Sim, porque mas muitas vezes a cesárea, ela é uma cesárea que hoje o movimento, inclusive, por conta de informação, por conta de movimentos, inclusive de instituições, né, que trazem bastante dessa problemática, já se tem um pouco mais de informação sobre isso, é de que, de fato, a gente tem aí um movimento que vai de naturalização desse processo, porque se a gente, toda uma geração nasce, na sua maioria, por cesáreas eletivas, quer dizer, não aquelas cesáreas indicadas por questões, né, do processo de parto ou por indicação, né, correta, né, digamos assim, o que acontece é que a gente tem uma série de hormônios elencadas, inclusive nesse puerpério, que podem ser extintas. E um deles é a ocitocina, que é o responsável, né, por fazer todo esse processo de trabalho de parto acontecer, fora entre outros hormônios também. Entre outras coisas. Mas uma geração inteira sem, né, ou trazendo ao mundo, né, com essa não fabricação endógena de ocitocina, a gente tem, né, inúmeros problemas. Sim. Né? Porque existe uma biologia, né, que é funcional para tudo isso. O que acontece nessa liberação desses hormônios, né, depois do parto? Tudo isso promove maior, né, probabilidade de sucesso na amamentação, por exemplo. Né? Claro que muitas mulheres precisam de muita ajuda, mas a gente também vai falar sobre isso daqui a pouco. Mas só adiantando um pouquinho essa temática, esse período do preparo do parto, vai culminar, inclusive, em melhor ou pior desfecho do puerpério. Sim. Então, mulheres que, digamos assim, tiveram uma má assistência obstétrica, elas vão ter mais chance de deprimir no período pós-parto. Ansiedade, né? Ansiedade, depressão, às vezes até TEPT, né? Que é o transtorno de estresse pós-traumático. Então, é disso que a gente está falando, né? Inclusive de dores da maternidade que são provocadas por um sistema obstétrico que às vezes não ampara, né? Toda essa questão psicológica e emocional. E a gente precisa só para fazer um spoiler. Eu quero dar um spoiler aqui, vai sair esse ano, já tá com a editora, um livro todo voltado para a violência em todos os aspectos. É um livro, é um compêndio sobre violência. Não existe nada no Brasil. E a Mari me deu de presente, né, a participação dela. Esse livro foi organizado por mim e a Mari escreveu com uma outra colega um capítulo todo voltado para a questão da violência obstétrica, que é um tema importantíssimo e tão atual. As pessoas têm batido muito nessa tecla. Isso já devia estar acontecendo há muito tempo, né, Mari? Acho que a gente levou muito tempo para começar a movimentar essas coisas. Então, assim, quero também aqui te agradecer publicamente,
por presentear a todos os leitores que vão ler essa obra, que vai ficar lindíssima, sobre esse lugar que é a violência obstétrica, que ainda é muito frequente no nosso país, infelizmente, né? Infelizmente, exatamente. Então, essa questão toda, né, do parto, a gente está trazendo muito isso agora nesse início da live para também linkar com esses eventos posteriores, né, que prejudicam a saúde mental, né, da mulher. Com certeza, existem impactos, inclusive, muito ruins, né, quando se tem essa experiência, essa vivência. Até quando não se tem, a gente já tem mais propensão, mais, né, vulnerabilidade para isso. Então, falando de mim, por exemplo, da minha experiência que compartilhei, né, na semana passada aqui na live, eu lembro que passei a pior semana, né, da minha vida, assim, naquele período pós-parto, por conta da dor que eu sentia do corte da episiotomia, né? E não precisava ter sido assim, né? Sim, eu só chorava porque eu chorava de dor, eu chorava porque eu não conseguia sentar para amamentar, eu não conseguia dar banho, eu não conseguia fazer nada, né? E eu sentia muita dor. Então, foi muito horrível isso, né? Foi traumático para mim. Sim. Tanto é que na minha segunda experiência, quando planejei, né, uma segunda gestação, um segundo filho, eu fui estudar sobre como é que eu posso, né, não passar por aquilo. Porque foi que me protegeu e muito, na verdade, né, de um segundo evento. E a gente precisa, né, também entrar em contato com essas dores, né? Eu não sabia, na verdade, que eu tinha vivido violência obstétrica. Eu fui descobrir a violência obstétrica depois, quando eu estava estudando sobre na segunda gestação. Eu também, Mari. Eu também, né? Eu nunca me dei conta. Eu acho que eu tenho uma visão mais romantizada sobre as coisas, né? Que, por um lado, me faz muito comum, Cris. Olha, a gente romantiza a maternidade, exato, né? Culturalmente. Exato. Sobre todas as coisas, né? Que o filho vai dar tudo certo, que o filho vai nascer perfeitinho, que não vai chorar, vai dormir a noite toda. E no final das contas, nada do que a gente previu, aconteceu, né? Exato. Às vezes é uma tragédia em cima da tragédia e a gente tentando se autorregular para conseguir ser suporte. Sabe que ontem eu fui olhar uma live, não, uma série rapidinho lá, que agora não me lembro o nome, eu sou terrível, daqui a pouco eu lembro. Mas me lembrei, como tinha live hoje, eu me lembrei de uma cena. A mulher estava separando e ela estava chorando desesperadamente, copiosamente dentro do carro, e daqui a pouco chegou os filhos do lado. E ela respirou, né? Perdeu. Mãe, olha, tu tá bem? E a mãe, não, tá tudo bem, vai ficar tudo certo e tal. E respirou. E quantas vezes a gente que é mãe, né? E as mamães aqui, ou aqueles que são filhos e que já viram as suas mães estarem em momentos de desregulação emocional, né? Não perceberam essa respirada e essa tentativa das mães de se autorregular novamente. O quanto é difícil, né, Mari? Quanto é difícil, com certeza. E acho que é disso que a gente quer falar mais, né? Esse papel materno, inclusive, ele gira em torno, principalmente nos primeiros meses, anos de vida da criança, ele gira em torno da criança. Né? Acontecem, inclusive, transformações, mudanças neuronais, cerebrais, que são muito necessárias, né? Existe até um estudo muito famoso que mostra o cérebro da mulher desde o início da gestação até por volta dos 2, 3 anos da criança, que mostra essas áreas de maior atividade e menor atividade durante esse período. Surpreendentemente, digamos assim, esse seria o termo, é mais ou menos o período em que existe mais autonomia da criança e tal, que o cérebro da mãe
volta a funcionar com regiões mais dessas questões executivas, né? Desse trabalho de planejamento. Então, inclusive, uma das dores, né, que a gente vivencia nesse período aí de vida, quando a criança é pequena, é essa sensação de se sentir meio burra, assim. Sim. Né? Desculpa o termo. Mas durante assim, a gente não consegue mais. Né, Mari? Isso, durante a gestação. Quer dizer, eu não consigo fazer mais nada que eu fazia antes. Eu já demoro 3 horas para escrever alguma coisa, estudar alguma coisa, ou fazer o que eu fazia antes, organizar uma planilha, sei lá. Não consigo mais, eu demoro muito. E aí, o porquê que isso acontece? Porque regiões do nosso cérebro mais relacionadas à empatia, à conexão, a outras áreas que são cruciais para atender as necessidades do bebê e da criança, ficam mais ativadas. Sim. Em comparação a essas outras. O nosso cérebro funciona com uma economia de energia. Então, a prioridade é cuidar deste bebê para que ele fique vivo, para que ele sobreviva, para que a mãe se conecte, né, com aquela cria, para ele poder, né, enfim, ser atendido nas suas necessidades. Então, esse é o processo desse puerpério psicológico também, né? De demandas externas relativas à criança e tal, são mais importantes e necessárias de serem atendidas do que outras demandas. E que bom, né? Que maravilha! É por isso que assim, alguns maridos falam que ficam mais deixados de lado, né, Mari? Exatamente. Também. Não é proposital, né? É justamente porque a mulher quer acolher as necessidades básicas que aquela criança precisa e a construção do apego é uma delas, né? Um apego seguro, para que a gente possa ajudar aquela criança a desenvolver um bom apego, porque isso vai fazer toda a diferença nos relacionamentos deles lá da frente. Então, olha o significado e a importância que tem todo esse processo. E quando há uma falta, né, uma falha, vamos dizer assim, em alguma dessas partes, e nós não somos perfeitos, isso vai acontecer naturalmente, o impacto que isso pode ter no nosso processo de maternagem e na nossa, eu falo nossa como mãe, na nossa regulação emocional. Exatamente, porque aí pegando o gancho dessa questão do pai, né? Existem também mudanças na estrutura, né, neuronal dos pais. E às vezes isso acontece pós-nascimento, né? Com mais evidência, digamos assim, ou com mais impacto, né? Desde que os pais também consigam trazer, né, essa função aí de conexão com a criança. Porque a gente falou disso na primeira live, né? Em que não é só a mãe, né, que é responsável por esse cuidado, às vezes, inclusive, ela se sobrecarrega, ela tem mais episódios depressivos, ansiosos, de sobrecarga, de burnout materno, por conta da falta que um pai faz nessa construção, nesse apoio, né, que é tão necessário. E aí, quando o pai está também conectado com a criança, o cérebro dele também faz mudanças. Sim, né? importante. E isso é lindo, né? De também saber, de ver, né? Que eles também são capazes daquela transformação. Isso também acontece em nível, né, cerebral. E aí, pegando esse gancho, né, Cris, da função dos pais e desse papel todo, é onde também existe maior chance, digamos assim, dessa desregulação emocional acontecer. Sim, quando a mulher se vê sozinha nesse turbilhão de coisas. Né? E aí, só segurando um pouco, Mari, eu acho que é importante quem está nos assistindo, a gente vai falar mais adiante desse projeto que a gente está lançando hoje, né, Mari? Que tem a ver com treino de habilidades para regulação emocional das mães. É um grupo terapêutico, a gente vai explicar um pouco melhor isso. Não conhecemos, ou melhor, desconhecemos outro grupo no nosso país que esteja trabalhando isso.
Então, a gente realmente acredita que é um projeto muito pioneiro, assim, e indispensável. O que faz isso aumentar, essa desregulação ou diminuir, é o quanto vulnerável nós estamos. E isso tem a ver com a gente sentir dor ou não, né? Se a gente não é mãe, mas a gente está na TPM, a gente aumenta a chance de entrar em contato com a vulnerabilidade. Mas se a gente está gestando, né? Que nem eu falei assim, meu Deus do céu, depende da gente. Tudo que eu como, tudo que eu bebo vai para a criança, né? Na hora do parto tem que dar tudo certo. São muitos momentos onde a gente fica ali, ó, aumentando a vulnerabilidade. Tem parceiro, não tem parceiro, tá comigo, não tá comigo, vai me ajudar a cuidar, tenho rede de apoio. Tudo isso vai fazer diferença nesse processo de desregulação ou não emocional. Eu só quis entrar nesse tema, Mari, porque sabe que eu fico de olho no relógio, né? E aí, a gente quer falar muita coisa e é um tema tão importante, tão significativo. E eu já vou dar um spoiler, tá, gente? A gente vai lançar o nosso curso hoje, eu já venho colocando nas minhas redes sociais e a Mari também. A gente vai trazer mais detalhamentos, mas a gente vai fazer mais 2 lives na semana que vem, falando sobre essas habilidades importantes que a gente vai trabalhar no grupo e que a gente trabalha também com outros pacientes que não são mães, né? Mas esse nosso pacote que a gente vai trabalhar é totalmente voltado para a regulação, voltada para a questão da maternidade, para que a gente possa ter um espaço para falar sobre essas coisas também que são indispensáveis na vida desta mãe e, consequentemente, na história da criança. Sim, na história daquela família, né? É uma família também, né, que está envolvida ali, porque uma mãe adoecida, uma mãe, né, deprimida, ansiosa, sem rede de apoio, ela vai estar ali, né, impactando todos os outros contextos, né, inclusive o familiar. E aí, Cris, tu estava comentando sobre, a gente estava comentando antes sobre essa questão do puerpério, dessa questão da desregulação. Eu também queria chamar a atenção, só fazer um parênteses, que a gente fala aqui, né, de uma configuração que é pai e mãe, né? Mas a gente também pode falar sobre casais, né? Mulheres, mães também, né? E isso também é importante, tá? A gente só tá trazendo aqui a questão, né, mais prevalente aí que a gente tem, né, de papéis familiares, mas tem mães e a gente mães também e tem pais e pais também, né, Mari? Né? É claro que a gente está voltando mais para esse processo de mudança hormonal, da gestação, né? Do quanto a gente, mesmo não sendo uma mãe biológica, vai liberar também hormônios importantes por aquele processo todo do apego, né? Então, tudo isso, assim, é importantíssimo. Exato, exatamente. Bem isso. Então, acho que é importante a gente sinalizar isso, né? Se tem mulheres, mães, né, numa configuração aí familiar, é para vocês também, né? Que a gente está falando, que a gente está conversando, né? Para ter justamente um espaço de acolhimento para essas dores e para desenvolver recursos importantes para que essa mãe possa voltar para o eixo o quanto antes, né? Isso. Porque às vezes a gente se sente, eu não sei tu, né, Mari, mas eu diversas vezes eu me sentia assim um bicho solto na selva, correndo sem parar, sem saber onde eu ia chegar, desesperada. Em muitas situações, e até final de semana eu joguei algumas perguntas ali no Instagram, assim, para que algumas pessoas pudessem compartilhar. E são tantos dilemas e tantas situações que a gente se vê pequenininho, sem saber com quem falar, sem saber com quem trocar, sem saber para onde correr, sem saber se está fazendo certo ou se está fazendo errado, se desesperando. Faz sentido, Mari? Claro, não, insegura, né? Esse final de semana, inclusive, eu estava ouvindo uma pessoa que estava falando sobre essa experiência dos primeiros dias, né? De estar em contato com o bebê, que é tão difícil, às vezes, a gente
encontrar, né, o caminho do que é esse choro, por que chora tanto, ou é fome, daí não consegue mamar, aí, né, como é que lida com isso? É um momento crítico. Sim. Fato. Sim. Né? É um momento crítico. E aí, como entrar em contato com o amigo, que eu preciso, né? Comigo mesma, para poder dar esse atender, né? Eu lembro que na segunda gestação, depois que a Giovana nasceu, eu fazia parte de um grupo de WhatsApp. Que aí a parte, né, já era outra. Tem muitos grupos aí de WhatsApp, né? Grupos maternos. E eu lembro que era... acho que a Giovana já tinha uns 6 meses, mais ou menos. Eu usava muito o sling, que é aquele pano, né? Que imita um pouco esse aconchego do útero, né? Do colo, enfim. Eu acho lindíssimo. Não tinha isso na época, eu acho. É algo que foi mais divulgado, né? Difundido nesses últimos anos, assim. E aí eu usava muito, porque eu queria muito assim, atendendo o Gabriel e ela, né, ao mesmo tempo. E eu lembro que uma noite eu já tinha, acho que alguns períodos que eu não estava mais usando, porque as coisas estavam bem e tal, né, tava conseguindo deixar ela um pouco mais livre, né, sem tanto estar comigo no colo. E eu tava fazendo o Gabriel dormir e ela também tava, então, agitada, chorosa e tal. E o Maurício naquele dia não tava comigo, e aí o meu marido, né? E aí eu lembro que eu entrei em desespero e coloquei ele no grupo. Gente, a Giovana tá assim, eu já tentei várias coisas e eu não tô conseguindo, ela tá no colo e tal. E alguém me lembrou assim, Mari, lembra do sling? Já colocou ela no sling? Eu, o sling, é verdade. Botei o sling e pronto. Dei uma, né, acalentada e pronto, foi, né? Aconteceu o que eu queria, né? Passou. Então, é um pouco, né, desse lugar que a gente precisa também lembrar que nem sempre a gente consegue dar conta e tá tudo bem. Né? Quer dizer, às vezes não tá tudo bem, não dá conta. Para algumas mulheres isso é muito difícil, né? Principalmente as que tem a régua alta, né, Mari? Exatamente. E aí, o quanto é importante lembrar de pedir ajuda. Isso é uma das habilidades que a gente também fala no grupo. Eu não vou dar conta de tudo. Eu não vou conseguir porque é humanamente impossível num cenário, né? Muitas vezes, assim, da vida, inclusive. E aí, o que eu faço? Como que eu peço ajuda? Né? O que eu devo pedir ou para quem, inclusive, isso é um outro detalhe muito importante. Eu não ia pedir ajuda para uma pessoa, por exemplo, que ia só me dizer assim, Mari, te vira, né? Não ia ser efetivo. Então eu preciso pedir ajuda para pessoas que vão me acolher, que vão me atender, que vão entender o processo. E às vezes até no grupo que a gente faz vínculos que isso acontece com outras mulheres. Claro. Né? A gente não vai se sentir criticada, né, Mari? A gente vai saber que tem outras mães que estão passando por dificuldades parecidas com as nossas. E às vezes a gente está no olho do furacão, a gente não consegue enxergar. Não consegue e aí enxergar. Tem alguém que nos sinaliza, e isso é tão significativo. Ô, Mari, tem pessoas aqui te elogiando, tu enxerga os comentários. Meus fãs queridos, sim, são alunos. Meus alunos queridos. Que coisa bem boa isso, né? Viu? Tu como prof, tu eras mãe também destes alunos. Sim. Olha o papel importante que tem. É verdade. Querido, saudades. Eu também sinto saudade. E Mari, eu gosto, né? Desde que a gente vai falar sobre isso, tá, gente? Na semana que vem e na outra, a gente vai entrar com tudo nas habilidades para trazer já um pedacinho do que a gente vai trabalhar no nosso grupo, que a gente vai lançar hoje. E uma das coisas, né, que a gente vai aprofundar, mas que eu queria trazer aqui agora, é o quanto é importante a gente estar inteiro, que é uma habilidade
de mindfulness, né? Que é a gente poder... Eu gosto muito... Eu me sinto muito acolhida quando eu boto a mão no peito e eu penso assim, Cris, o que que tá acontecendo? O que que tu tá sentindo? O que que tá acontecendo contigo? O que que esse chorinho tá me dizendo? O que que ele quer? Né? Ou assim, né? O que que eu tô sentindo quando eu tô com esse chorinho, né? E do que eu preciso, porque às vezes é uma necessidade nossa também, Exato. Né? E eu preciso de, sei lá, de alguém, eu preciso de segurança, eu preciso só estar em contato aqui agora, né? Eu preciso só fazer um silêncio. Eu lembro de uma das práticas que eu fazia num grupo, na verdade, quando eu aprendi as habilidades de DBT, né? Foi com a Dedé, com a nossa colega amada, querida, que a gente admira demais. A Dedé que foi minha treinadora de habilidades, né? A Gigi tinha 2 aninhos quando eu comecei a conhecer o universo, né? Da DBT também. Na verdade, foi antes. Mas, enfim, eu lembro que uma das coisas que mais fazia sentido para aquele momento era entrar em contato com o que eu precisava e também de ficar mais perto, assim, dessa respiração, né? Do que eu tava naquele momento, assim, o que tava acontecendo aqui dentro. E às vezes tinha um ar apertado, comprimido, assim. E aí eu precisava só parar e respirar, fazer uma pausa. E aí depois as coisas, né? Eu ia me sentindo melhor, como se eu tivesse colocado uma máscara de oxigênio, né, em mim, para poder depois atender a demanda, né, o que eu precisava ali para Giovana ou para o Gabriel, o que quer que seja, né? Então a gente poder também fazer esse exercício de estar mais perto dessa consciência, né, e apropriação do que a gente está sentindo. E isso já é o que é mais fundamental naquele momento, né? A gente precisa também estar em contato com a nossa presença. Tu sabe, Mari, que eu tive uma pessoa muito próxima a mim, que primeiro não tinha pensado em ser mãe, acabou engravidando. E como é que eu vou dar banho nessa criança? Como é que eu vou fazer? Eu nunca fiz isso. E como eu era muito próxima e eu tinha essa liberdade, eu disse assim... todos nós somos capazes de aprender e de viver essa experiência. Eu vou ir todos os dias na tua casa até tu me dizer que tu não precisa mais de mim. E eu fiz isso por 3 dias. A partir do 3º dia, ela se sentiu pronta e ela disse, não precisa mais. Porque o nosso grande medo é dos pitacos, né? Vai sair postagens aí sobre os pitacos, né? Os pitacos que os familiares dão, que as pessoas que estão na volta dão, que todo mundo quer acertar 100%. E aquela mãe tava com tanto medo, pois ela nem pensava em ser mãe e de repente engravidou. E aí, como é que eu vou fazer isso? Eu vou saber fazer. E foi tão significativo eu ter dito para ela, tu não precisa te preocupar, eu vou todos os dias até tu me dizer, porque ela não queria receber as outras pessoas para os pitacos, né? Eu disse, eu vou lá, eu vou fazendo, tu vai fazendo junto comigo, e quando tu disser, olha, não precisa mais, eu viro as costas e te deixo, né, para viver essa experiência. E foi muito bonito, não demorou muito, né? Ela até achou que ia demorar muito tempo. Foi super rápido e foi tão significativo, porque eu me lembro que no 2º banho eu me atrapalhei toda, Mari. Eu já era mãe, muitos afilhados, me atrapalhei toda com aquele banho. E eu acho que ela pensou assim, meu Deus do céu, se essa mulher tá dando esse banho desse jeito, deixa que eu dou, né? E aí foi que eu me viro. Aí foi a deixa para ela dizer, deixa que eu assumo a partir de agora. E uma excelente mãe, espetacular, assim. E às vezes a gente passa uma vida achando que a gente não vai conseguir dar conta, né? Pela dificuldade que é muitas vezes se manter autorregulado, né? Com tantas demandas. Mas é possível, a gente sabe, né? A terapia comportamental dialética, ela vem para nos dar esse suporte de ajudar as pessoas a desenvolver habilidades de regulação emocional, né, Mari? E a gente precisa tanto, né, Cris? Assim,
nessa hora desse aperto, assim, eu não adianta ficar aqui me debatendo, né? Com essa criança, com essa situação, o que me ajuda nesse momento, que pode ser mais efetivo. E aí eu vou e faço, né? Lanço mão de alguma questão. Tem uma questão aí que a gente vai, claro, trazer mais, né, na próxima semana, que às vezes é dessa desregulação causada por esses pitacos, às vezes por esses palpites, né? Que a mulher, eu me lembro que eu vivia muito isso. Eu sou uma pessoa um pouco mais raivosa, assim, eu tenho um problema com a raiva, né? Eu sou mais impulsiva com raiva, assim. E aí, uma das coisas que me incomodava muito era esse tipo de atitude, assim, de me dar taco, né? Tipo, a Giovana tava lá chorando e tal, mas taca-lhe uma mamadeira nessa criança, né? Ou toca um bico, porque bico vai ajudar, né? E eu tinha pra mim que eu não queria dar bico pra ela. Mas, assim, esse lugar... O outro manda tirar o bico, né, Mari? Isso! Exato. E aí, isso me aborrecia muito. E eu lembro de várias vezes ter usado, né, uma das habilidades, assim, que é de resfriar o meu corpo. E lavar o rosto no banheiro, né? Depois eu adotei uma estratégia que é deixar os saquinhos de gelo no congelador para colocar no rosto e, né, ficar menos reativa, menos agressiva com a pessoa que estava me importunando, me enchendo o saco, né? Porque eu não queria passar por aquilo. E também não preciso ofender as pessoas, não preciso, né, responder de forma, né, agressiva. Mas às vezes é muito difícil, né? E às vezes até para lidar com a própria criança, né? Em situações como essa. Não é só os adultos e questões das pessoas que estão no nosso entorno. Às vezes não tem paciência para lidar com a criança. E aí, o que eu faço nesse momento? Porque o que é mais efetivo aqui? Exato. Exatamente. Ó, tem alguém comentando aqui, né? Quanto alívio ouvir isso, Mariana. Exato. É isso, eu também não vou, né, tá 100% regulado o tempo inteiro. E aí, o que eu faço com isso que eu tô sentindo? Quem é mãe aqui que tá no grupo, ou que vai assistir depois, e pensa assim, ó, como eu queria que essa criança parasse de chorar. Exato! De tirar pela janela! Claro que a gente não vai atirar. Mas, a gente queria estar ganhando colo, a gente queria estar ganhando a comida na boca, a gente queria estar ganhando um cantinho só para nós, né? Exato. Muito, né? A Stefania está falando sobre os reforçados que não podemos sentir raiva, cansaço da maternidade. É a visão romântica. Eu me arrependo. Mari, durante a minha gravidez, eu precisei fazer o último 1 mês e meio de repouso. Porque eu tinha uma visão totalmente distorcida. Eu morava no 4º andar de um edifício sem elevador. Eu ia para o supermercado e eu subia as compras sozinha. Porque eu pensava assim, não, isso aqui, gravidez não é doença. De ajuda. Tá entendendo, Mari? Cris, com a tua capa de super-heroína, super-mãe, fazia tudo. E aí a vida me mostrou, te deita nessa cama e fica 1 mês e meio só te levando para fazer xixi e para tomar banho. E foi um tapa na minha cara de que eu não consigo dar conta de tudo, né? Mas quero dizer aqui, para quem estiver assistindo, que essas habilidades que a gente vai trazer a semana que vem na outra e que vai fazer parte desse lançamento que a gente vai fazer hoje, elas são treináveis. Todos nós aprendáveis. E a gente aprende. A gente não nasce com as habilidades e às vezes a gente nasce e cresce num ambiente que não nos ajudou a desenvolver habilidades importantes de regulação emocional. Mas existe a possibilidade da gente se treinar e aprender um repertório bem completo, né, Mari? De habilidades importantes para lidar com esses momentos de dificuldade que a gente tem. Exatamente. Quando a gente está no olho do furacão e tem muita dificuldade, não sabe o que fazer, lança
né, a mão de uma habilidade, usa, né, uma habilidade que ajuda demais, ajuda muito. Né? Então, isso é muito bom. Né? Acho que vai ser é uma ótima proposta, assim, né? E de algo que funciona. A gente vai falar mais sobre isso na live que vem também, né, Cris? Isso, não é achismo. De onde é que surgiram também essas habilidades, né? Não é achismo, é ciência. A gente usa muito com pacientes que têm muita desregulação emocional, pacientes que entram em risco de suicídio, pacientes que estão em extrema vulnerabilidade, que às vezes não enxergam uma solução, estão lá no fundo do túnel pensando assim, meu Deus do céu, a minha vida não tem solução. Tem solução. Só a morte não tem solução, o resto tem. E o desenvolvimento dessas habilidades é tão riquíssimo. Eu digo, né? Outro dia eu fiz uma live sobre luto em pets. Olha só, relacionado à perda dos animais. E eu falei sobre isso, até o pessoal da medicina veterinária falou: Cristo vai ter que lançar um curso e vender para nós, porque a gente se desregula. E é isso, todos nós nos desregulamos e todos nós somos capazes de aprender essas habilidades. E eu, assim, ó, a DBT na minha vida foi um presente, Mari, porque eu diminuí as horas de trabalho por conta da DBT. Eu aprendi a respeitar os meus limites pessoais. Eu já era mãe mais velha, foi tão rico para mim como pessoa, né, que eu acho assim que é um grande presente que a psicologia ganhou e que a gente pode dividir isso com as pessoas, Mari. Eu não sei qual é a sensação que tu tem, mas eu tenho assim uma paixão pela DBT. Por esse pacote tão completo, né, que ela dá. E às vezes eu sei que tem pacientes que estão trabalhando psicoterapias em outras abordagens, mas vão fazer esse treino de habilidades e eles dizem, meu Deus, Cris, eu aprendi tal coisa, Cris, eu aprendi tal coisa. Maravilhoso, maravilhoso ter a possibilidade da gente usar recursos que funcionam, que a ciência mostra que funcionam. Exatamente, exatamente. Que partem dessa ideia, né, inclusive primária, assim, de aceitar que nós vamos nos desregular. Né? Acho que isso já é já tá num passo, num lugar diferenciado, né? De que assim, olha, não é nem falha, né? É algo característico, né? De momentos críticos, de vulnerabilidade de vida, inclusive da nossa história, porque acho que tem muito disso também, né, Cris? Dentro dos nossos fatores de vulnerabilidade para as nossas emoções, existe uma história, não é só aquele momento de vida, né? Existe uma série de coisas que aconteceram na nossa vida, que trouxeram, que chegaram, né? Que fizeram com que esse fosse o momento presente. Então, um dos princípios... Isso, um dos princípios da DBT... Como a gente foi criado, quem foram os nossos pais, como a gente entendeu esse processo família, a maternidade, a educação, o todo, né, Mari? Isso, e uma das coisas que mais me chamaram a atenção na DBT, nos princípios da DBT, é justamente esse, assim, do quanto a gente tem de resposta a determinadas situações, baseando-se nessas causas. Todo comportamento possui causa. Então, nós não somos maus porque a gente não sabe lidar com uma situação ou se desregula. Perfeito. Ninguém é mau por isso. Não é uma característica de caráter, é uma característica humana, né? De um repertório, de uma série de fatores que fizeram as coisas chegarem até aqui, dessa forma. E ao fazer esse processo de descoberta da gente sobre a gente consegue estancar antecipadamente. A gente já consegue, né? Hoje eu digo assim, de tanto me praticar, eu já tô vendo lá que eu vou me desregular. Essa noite passada, Mari, eu tive privação de sono, eu dormi 3 horas. Eu tô hoje hipersensível. Eu tenho vontade de chorar. Eu tô mais cansadinha, a minha irritação aumentou. Aí como eu já sei, eu já botei um som bem dançante porque eu amo música, então essa é uma habilidade que eu utilizo muito, né? E a gente quer muito poder dividir.
Então, assim, Isso. meio que perguntando e já dizendo, né? Por que um grupo, né? Por que a gente vai lançar esse grupo de treino de habilidades para mães, assim? O que as mães ganham com isso? Por que participar? Como é que vai ser isso, Mari? Como é que a gente vai fazer esse pacote aí? Que a gente está lançando hoje, gente. Quando a live encerrar, né? Lá na nossa bio. Quem quiser saber mais informação, clica lá. Andressa, minha secretária, vai passar todas as informações sobre isso. Mas por que as mães vão ser... Quantos encontros, Mari? Então, nós temos esse planejamento de um programa, né? Isso. Que vai durar de 18 a 20 encontros, né? Nesse período, assim, de alguns meses. São encontros semanais, em que a gente vai abordar em cada encontro habilidades específicas. Isso. São cada habilidade, cada encontro, né, são compostos por 4 módulos dentro do programa de DBT, né? Então, a gente fala de habilidades de mindfulness, habilidades de regulação emocional, de tolerância ao mal-estar, a crises emocionais e de efetividade interpessoal. Isso. Né, que são habilidades muito apropriadas, adaptadas, inclusive que a gente vai trazer muito desse contexto materno, né, para as questões maternas. Este grupo especificamente vai ser todo voltado para mães, mas a gente vai trabalhar consciência pura dentro do desenvolvimento dessas habilidades, que nas 2 próximas lives a gente vai dividir. A primeira live da semana que vem a gente vai falar sobre 2 habilidades. Então, quem tiver curiosidade, quiser esperar e não quiser fazer sua inscrição agora, não quiser perguntar nada, mas quiser esperar para entender um pouco mais sobre isso, a gente vai falar sobre as 2 primeiras habilidades, já trazendo dicas aí importantes. E depois a gente vai trazer as 2 outras habilidades. Obviamente, o que a gente vai trazer dentro de um espaço de tempo de 1 hora não chega nem aos pés do que esse grupo de treino de habilidades para mães, né, vai nos proporcionar, porque vai ter muita troca, muito aprendizado e muito conhecimento, né? Então, a gente está tentando trazer isso. Isso. E lembrando, né, Cris, que essas habilidades, elas estão ancoradas também nessa questão individual. A gente está falando até aqui, inclusive, agora por último falamos mais sobre isso, que é do que é importante para mim, Mariana, para Cris, para Sara, para Maria, não existe um único jeito. Até, inclusive, hoje de manhã, acho que a gente pode compartilhar, né, Cris, um pouquinho sobre isso. A Cris trouxe que hoje está mais sensível e tal. E a gente se falou de manhã, trazendo os tópicos aqui para a live. E eu também falei para a Cris que eu não estava muito bem, porque ontem de noite eu chorei, também não estava muito bem. E acordei com muita dor de cabeça, acordei morrendo de enxaqueca, super indisposta, porque acontece isso quando eu choro e tá, né? E aí, o que aconteceu? Eu não consegui atender de manhã como eu teria que atender. E aí, a minha escolha para eu ter um bom atendimento, enfim, naquele momento valoroso para mim, era importante eu descansar um pouco mais. Sim. E aí, remanejei os horários. É isso. Né? A gente não consegue, muitas vezes, dar conta de todas as coisas, porque a vida está acontecendo. E o que é importante para mim, para outra pessoa pode não ser. Não, eu tenho que fazer todas as coisas. É importante para mim. Super humano todos os dias, super mãe, super humano. E cada um tem o seu processo. E isso é legal nesse treino de habilidades. E a gente vai poder falar sobre isso. O que funciona para fulana pode não funcionar para ciclana. Né? Porque, por exemplo, se fosse para uma outra pessoa, não, eu morreria de culpa se eu tivesse que cancelar os horários. Eu ficaria pior se eu tivesse que fazer isso. Então, essa não é uma coisa boa pra mim. E eu acho que uma coisa importante, Mari, desculpa te cortar, mas muito vai falando, né? Jamais vai ter nesse espaço julgamento, crítica ou apontamento de dedo. Porque não tem ninguém certo nem errado. É a experiência de cada um, é a história de cada um, é a luta de cada um, é o desejo de cada um. É acolher
as coisas que aparecem e ajudar as pessoas a desenvolver as habilidades para lidar com a sua própria desregulação diante daquela situação. Porque o que me desregula não necessariamente vai desregular a Mari. Exatamente. E a solução também, às vezes, não é mais efetiva, né? Do que é para uma e que é diferente para outra. Isso. E a gente já está, assim, né, se aproximando para o final. Eu quero dizer que nós já estamos com as inscrições abertas. A ideia é começar esse grupo no mês de julho. São pouquíssimas vagas, tá? A gente vai dividir, começar a ir para uma faixa etária, mas todas as mães que estejam interessadas entrem em contato. A gente vai organizar isso para ver qual é a faixa etária que a gente vai iniciar primeiro, né, Mari? Exato. Isso, e é uma coisa inédita, não tem ainda. Então, a gente está organizando tudo com muito carinho, com muito cuidado. Vão ser encontros semanais de 1h30, nas terças-feiras, né, Mari? Das 16 às 17h30. Então, vai ter ali 1h30 de informação, de aprendizado, de troca, sem crítica, sem julgamento, para que todas possam se sentir acolhidas. É um grupo aberto. O que significa isso? Que as pessoas não são obrigadas a fazer tudo, né? Vai ter um valor mensal, né? Mas elas não são obrigadas a fazer todos os módulos, embora eu recomendo, eu já fiz. Para mim, eu também. Mais de 4 vezes, mais de 4 voltas eu já dei em todos os módulos e já também treinei outros profissionais para módulos também. E quando a gente ensina, a gente aprende mais ainda. Então, é uma cachaça boa de beber, porque a gente só tem benefícios. Mas o grupo aberto significa que nos módulos que a gente vai trabalhar mindfulness, que a gente vai explicar melhor na semana que vem. Eu tenho algumas postagens mais para trás no Instagram que eu falo mais sobre mindfulness também. São os módulos onde podem entrar pessoas novas. Então, se vocês tiverem dúvida, perguntem, mandem no direct, perguntas para mim ou perguntas para Mari. Essa live vai ficar salva. O que mais, Mari? Eu acho que tu já disse tudo, Cris. Será? Se quiser entrar, então, na nossa bio tem o link, né? Tanto na minha quanto na da Cris. Para fazer a inscrição, pedir informações, né? Reservar a vaga aí, já que são poucas vagas, né? Interessante já a gente saber dos interessados. E aí tem uma ideia, então, da gente também fazer, né, uma entrevista também de acolhimento, né? De inscrição, antes de fato, entrar no grupo, para a gente poder explorar mais esses detalhes, né? Essas informações com cada pessoa, cada mãe que se interessar em fazer o curso, o Guru conosco. Explicar um pouco mais, né, como é que vai funcionar, e também entender, né, o que motiva a pessoa, o que traz ela, né, acho que essas coisas são importantes. E como a ideia de fazer um grupo pequeno de mães é justamente para que a gente possa aproveitar. A gente não quer chegar, eu e a Mari, assim, blá, 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 informação, entende? Vocês precisam realmente poder absorver aquele conteúdo que a gente vai trazer para que vocês possam... Puxa vida, aquilo eu aprendi, olha, me desregulei, aconteceu isso, vou usar essa habilidade e isso vai me ajudar. Porque isso é fundamental, né? A gente poder utilizar as habilidades. Mari, temos 2 minutos, Mari, talvez um. Tu quer deixar algum recadinho fora esse? Então, eu acho que vale muito a pena, né? Da gente poder, claro que a gente está aqui falando sobre isso, mas pessoalmente, né, no meu íntimo, assim, eu aprendi muito com a DBT, com as habilidades. Foi quando, de fato, assim, muita coisa se transformou, não só na maternidade, mas na minha vida, né? Foi como se tivessem, assim, brechas, né? Uma brecha se aberto, assim, e aí eu conheci muitas outras possibilidades e aprendi muito, né? Então, pessoalmente falando, a DBT me ajudou demais com muitas coisas, né? Sim, assim, e a gente tem certeza... Sim, a gente tem certeza que isso vai fazer muita diferença na vida das mães, né? Aqui no caso, nós estamos falando sobre mães. Então, assim, ó, se você sabe de alguma mãe que precisa,
desse suporte emocional, desse desenvolvimento de habilidades. Todas precisam, né, na verdade, né, Mari? Se a gente fosse dizer, todas precisam, né? Mas que a pessoa está disposta, que a pessoa está querendo passar por esse momento de aprendizado e de incorporar, né, esse desenvolvimento de habilidades, manda direct, vem pedir informações, não interessa que você não vai querer fazer agora, só tá pensando pro ano que vem. Chama a gente para tirar dúvidas, porque a gente está com sangue nos olhos, né, Mari? Para tocar isso aí, para ajudar essas mães a ter uma vida com regulação emocional, né? Uma maternidade, né, que vale a pena, uma maternidade mais leve, efetiva. Que vale a pena. Eu vou encerrar para a gente não perder essa live, para ela ficar salva e depois ir no canal do YouTube. Eu quero muito te agradecer, Mari, mais uma vez, e dizer que nós temos mais 2 lives para frente, não foge de mim. Isso! E a gente... Nem pensar, estamos juntas. Isso, estamos juntos. E agora, Mari, para a eternidade, hein? E agora nós só vamos tocar, hein? Ai, queridos, tá bem, gente. Um beijo. Uma boa semana para vocês. E na terça que vem, às 19h30, no Papo Reto com a Cris Bortoncelo, uma convidada super especial, a Mari. Até a semana que vem. Tchau, obrigada, gente. Tchau, beijo. Tchau, Cris. Beijo. Tchau, linda. Beijo.